Dia, galerinha do oitavo ano! Aí, tô falando igual a tia Michele, perceberam, né? Então, voltamos para nossa aula, né? Para darmos continuidade ao nosso conteúdo, tá? A aula de hoje está no volume 3 do nosso livro, capítulo 8, página 20. Nós vamos falar sobre polígonos e construções geométricas. É a primeira parte dessa aula, a segunda parte vai ficar para a semana que vem, tá bom? Porque na quinta-feira nós teremos as questões comentadas referente a essa aula. Então vamos lá. Ângulo, parte 1. Ângulo é qualquer região do plano limitada por duas semirretas de mesma origem. Observe. Então eu tenho a imagem à esquerda e a imagem à direita. A imagem à esquerda, perceba que o ângulo que eu estou querendo deixar em destaque é um ângulo interno, ou seja, um que está dentro, está dentro dessa região delimitada pelas duas semirretas, tá? É o que está mais escurinho. À direita, nós temos um outro ângulo. É o que nós dizemos agora de ângulo externo. É o que está do lado de fora. Eu tenho aqui, interno, o do lado de fora, né? Está até envolvido por uma parte circular aí. Também está mais escurinho aí, ok? Bom, elementos de um ângulo. As semirretas OA e OB formam os lados do ângulo. Podemos escrever semirreta OA ou apenas OA com uma setinha em cima. A seta sobre as letras indica a semirreta de origem em O e substitui a palavra semirreta. O ponto O, origem das semirretas OA e OB, é chamado de vértice do ângulo. Podemos identificar um ângulo por AOB, com um chapeuzinho em cima da letra do meio, e perceba que todas as letras são maiúsculas, ou O, com um chapeuzinho em cima do O. A unidade de medida de ângulos é o grau. Então, grau é a unidade de medida de ângulo. Assim como em temperatura é graus Celsius ou centígrado, em velocidade é quilômetro por hora, em temperatura, né? Eu já falei, é o centígrado, aqui lá fora, no exterior, é Fahrenheit, e assim por diante. A medida de ângulo é o grau, que é a unidade padrão. Posteriormente, mais para frente, vocês vão ver que existem outras unidades, né? Que é o minuto e o segundo, né? Que são submúltiplos do grau. Mas vamos adiante, galera. Ângulo, parte 2. O grau é a unidade padrão de medida do ângulo e é indicada pelo símbolo, uma bolinha pequenininha, tá bom? Cada grau representa 360 avos de uma volta completa. Por que 360? Porque olha só, se você olhar aí à nossa direita, a imagem em cima, nós temos uma circunferência. Ela está pontuada de 30 em 30 graus, olha, de 30 em 30 graus, 0, 30, 60. E percebe que ela vai, você vê lá, fechando o ângulo, né, de rotação, do sentido do relógio, você vê lá em cima 330. 330 mais 30, 360. Então, é dividido em 360 partes, ok? Ou ainda 360 graus, tá bom? O instrumento que utilizamos para medir ângulos é o transferidor. Podemos usar transferidores de volta inteira, que é o que está na imagem abaixo à esquerda, tá? Com 360 graus, ou de meia volta, com 180 graus, é o que está à nossa direita. Percebe que o transferidor, ambos, tanto de 360 graus à esquerda, como de 180 graus à direita, eles têm o centro, tá mostrando aí em vermelhinho para vocês, e a linha de fé, que é esse tracinho verde, tanto no de 360 como no de 180. Nos dois casos, para a realização das medidas, precisamos identificar o centro do transferidor e sua linha de fé. Vamos lá. Ângulo, parte 3. Para medir um ângulo, devemos posicionar o centro do transferidor em seu vértice e fazer a linha de fé coincidir com um dos lados do ângulo. A medida corresponde ao ponto em que o outro lado do ângulo intersecta a escala. Então, olha só, à esquerda, eu quero medir um ângulo de 45 graus.
Então percebe o seguinte, a linha de fé está exatamente sobre aquele lado onde está lá o zero. Ó, eu estou falando da medida à esquerda, tá? Então, olha lá, onde está o zero. Então, sobre ele, eu coloco a linha de fé. Batendo o vértice desse ângulo aí, ó, né? O vértice do ângulo que está no horizontal, né? É o centro do nosso transferidor. E aí você vai contar lá para ver onde está o outro, olha lá. Aí você colocou o transferidor em cima, né? Já está lá o ângulo, certinho. Posicionou a linha de fé e posicionou o centro. Quando você olha, a medida é 45 graus. Está sendo medido pelos ângulos de fora do transferidor, tá certo? Quando eu faço uma medição da esquerda para a direita, é pelo lado de fora do transferidor. Quando for da direita para a esquerda, é pelo lado de dentro, tá bom? Bom, a direita, então eu tenho um ângulo de 45. Bom, à direita, eu tenho uma outra imagem. E aí está o ângulo formado em vermelhinho, ó. As duas semirretas, ou ainda os dois lados do ângulo em vermelhinho. Bom, primeira coisa, posicionar a linha de fé. Né? A linha de fé tem que bater exatamente com o zero ali. Também é uma medida que está sendo feita da esquerda para a direita, tá bom? Então, olha bem. O outro lado, ou a outra semirreta, também está em vermelhinho. Encostou o transferidor, posicionou a linha de fé, posicionou o centro do transferidor, faz a medida pelo lado de fora, pela contagem de fora. Por quê? Porque é a medida da esquerda para a direita. Parou exatamente no 120. É o que está aí em vermelhinho para vocês, tá? Então, é um ângulo de 120 graus. Também podemos usar o transferidor para construir um ângulo com a medida desejada. Bom, então aí, olha aí agora. Construção de um ângulo de 120 graus com o transferidor, parte 1. Então eu quero construir agora, eu te dou a medida, eu não vou medir agora. Agora eu vou construir um ângulo, né, usando o transferidor com a medida de 120 graus. Então, primeiro passo, usando uma régua, desenha a semirreta OA, que é na horizontal, semirreta OA. Passo 2, posicione o centro do transferidor no ponto O. Aí o tio vai falando aqui, você vai olhando para a imagem para poder identificar. Ó. Posicione o centro do transferidor no ponto O, que é a origem do segmento, ou ainda do lado OA. Do segmento não, da semirreta OA, que está na horizontal. E faça a linha de fé coincidir com a semirreta OA. Né? Que é aquela onde está o zerinho. A linha de fé, você vai posicionar onde está o zerinho para posicionar certinho. Vamos lá. Passo 3. Localize na escala do transferidor a medida desejada. Neste exemplo é 120 graus. E marque ali o ponto, contando a partir de 0, situado sobre OA. Então, agora sim, olha, da direita para a esquerda. Eu vou contando pela contagem dos números de dentro, porque é da direita para a esquerda, ó. 0, 10, 20, 30, 40, até chegar no 120. Quando chegar lá no 120, eu vou fazer um pontinho. Percebe que na imagem de cima aí, no transferidor, ele fez um pontinho vermelho e botou B. Então fez o pontinho. Retira o transferidor, tá? Passo 4. Trace a semirreta OB, criando assim um ângulo OB. Então lá onde você fez o pontinho, você vai pegar agora e vai fazer, saindo do vértice O, uma semirreta OB. E aí você vai ter um ângulo de 120 graus. Observação. A medida de um ângulo é indicada por M de AOB, com um chapeuzinho no O, que significa o ângulo AOB. Para simplificarmos a notação do ângulo AOB, podemos escrever apenas O, com chapeuzinho em cima maiúsculo, ou o A minúsculo com chapeuzinho, ou ainda alfa e beta, que são letras gregas. Tudo isso serve para identificar o ângulo, ok? Vamos adiante. Bissetriz. Bissetriz. A bissetriz é toda semirreta com origem no vértice de um ângulo que o divide em dois ângulos congruentes. Observe. Então a imagem à esquerda, eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo AOB, tá certo? E eu vou traçar uma bissetriz OC. Lembrando que bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, quando eu tracei a bissetriz OC, ficaram duas partes de 45 graus. Já a imagem à direita, eu tenho um ângulo de 180 graus, chamado de ângulo raso. Quando eu traço a bissetriz OC,
eu vou ficar com duas partes de 90 graus, uma à direita, outra à esquerda, que totaliza 180. Para traçarmos a bissetriz de um ângulo, podemos usar um transferidor. Basta medir o ângulo e dividir por 2 sua medida em graus. Em seguida, partindo de um dos lados do ângulo, precisamos criar uma semirreta que forme com o lado a medida encontrada. Então, olha só, eu tenho aqui nessa imagem abaixo um ângulo de 45 graus destacado em vermelho. Bom, eu quero traçar a bissetriz. Então, a bissetriz dividir o ângulo de 45 por 2. O ângulo de 45 graus dividido por 2 dá 22,5 graus, ou seja, 22 graus e meio. Tá certo? Ele localizou aqui no transferidor 22,5 e aí traçou a bissetriz em verde aí, dividindo assim um ângulo de 45 graus, né, em duas partes iguais por termos determinado a sua bissetriz. Vamos lá. Mediatriz. Gente, bissetriz, que nós acabamos de falar, divide o ângulo em duas partes iguais. Mediatriz é uma outra coisa, vamos ficar atento. A mediatriz consiste em uma reta perpendicular em um ponto geométrico em que dois pontos diferentes denominados A e B são separados em um ponto médio nesse mesmo segmento. Dessa maneira, corta o segmento de reta na metade, chamado de ponto médio. Olha a imagem que eu tenho aí abaixo aí, ó. Eu tenho na horizontal um segmento AB com um pontinho em A e um pontinho em B. E aí, gente, eu traçando a mediatriz, né, que está em vermelhinho aí, eu divido esse segmento AB em duas partes iguais. Então eu tenho uma parte do ponto A até a mediatriz em vermelho e uma outra parte da mediatriz vermelha até o ponto B. Essas duas partes aí ficarão iguais. Por quê? Porque nós traçamos a mediatriz, tá bom? Voltando lá para nossa parte teórica. Sendo assim, a mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento, dividindo ao meio este mesmo segmento. Todos os pontos pertencentes à mediatriz têm a mesma distância das extremidades deste segmento. Importante perceber que, diferente da reta, que é infinita, o segmento de reta é limitado pelos pontos que compõem a reta. Logo, ele é considerado uma parte da reta. Observação 1. Todo segmento de reta é finito e é definido por dois pontos A e B, sendo considerado uma parte da reta. Gente, então olha só. Vocês estão vendo o segmento AB aí na imagem? Então, AB não tem um pontinho A e um pontinho B? Se ele tem a origem e ele tem o fim, ele é denominado segmento de reta. O segmento de reta ele tem início e tem fim. E nós também dizemos que o segmento de reta ele é uma parte, uma pequena parte, né, ou ainda apenas uma parte da reta. Porque a reta ela não tem origem e não tem fim. OBS 2. As retas são linhas infinitas para ambos os lados que se seguem. Então, olha só, a mediatriz, tracei a mediatriz. A mediatriz, ela não tem início nem fim, ela é uma reta, tá certo? Então, assim, o que está em vermelho não tem início e não tem fim, que é a mediatriz, é uma reta, ela é infinita, tá? E o que está em preto, que é o nosso segmento de reta B, ele é um segmento, porque ele tem origem e tem fim. Só para ficar bem claro isso daí, ok? Vamos lá. Construção de ângulos notáveis. Então agora nós vamos para um assunto diferente. Nós falamos da bissetriz, que divide o ângulo em duas partes iguais. Nós falamos da mediatriz, que divide um segmento em duas partes iguais, um segmento, né? Agora nós vamos falar de construção de ângulos notáveis. Usando um transferidor, podemos construir ângulos de quaisquer medidas, em graus. Porém, alguns ângulos também podem ser construídos facilmente usando régua e compasso. Acompanhe as orientações a seguir. Então, para construir um ângulo de 60 graus. Passo 1. Trace uma semirreta qualquer e sobre ela marque o ponto A. Ó, na horizontal, uma semirreta qualquer e trace um ponto A. Passo 2. Com a ponta seca do compasso, ponta seca é aquela que tem um ferrinho, tá bom? Bem pontiagudo, cuidado com isso. Com a ponta seca do compasso em A e uma abertura qualquer, trace um arco e marque seu ponto de encontro com a semirreta.
o ponto C na ilustração. Então aqui, ó, eu tenho aqui a semi-reta que eu tinha feito, tá? Qualquer. Marquei um ponto A, tá certo? E aí, com o compasso, com a ponta seca do compasso em A e uma abertura qualquer, trace um arco. Então eu coloquei aqui a ponta seca, tracei um arco qualquer, ó, com uma abertura qualquer. E aí determinei sobre a semi-reta o ponto C. Vamos lá. Passo 3. Com a ponta seca em C e a abertura AC, trace um arco que intersecte, ou ainda corte, o arco anterior no ponto D. Então agora eu peguei a ponta seca, que é aquela que tem a ponte aguda, botei ela no C. Botei ela no C e com a abertura AC, né, mesma distância, eu fiz um arquinho. E aí, nesse arquinho, quando cortou o outro arquinho, eu determinei o ponto D. Tá certo? Passo 4. Trace a semi-reta D. Então lá onde está o pontinho, o encontro dos arquinhos, que eu marquei o ponto D, eu vou pegar agora e vou traçar do vértice A, passando pelo ponto D, uma semi-reta chamada de AD. E aí eu construí assim um ângulo de 60 graus, ok? Vamos lá. Agora, um ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus é obtido traçando essa bissetriz do ângulo de 60 graus. Então eu tenho um ângulo de 60. Eu quero fazer um ângulo de 30? Tranquilo. É só pegar e traçar a bissetriz desse ângulo de 60 graus, ok? Que vai dividir em duas partes iguais de 30 graus. Vamos lá? Um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é obtido traçando a mediatriz, tá? De um segmento, pois é perpendicular a ele. Então, olha só. Eu tenho um segmento aqui qualquer, AB. Se eu quero a mediatriz dele, né, desse segmento AB, eu traço uma mediatriz de um ponto perpendicular a ele. Então, olha só. Eu vou pegar esse segmento AB, localizo, né, a metade dele, exatamente, e sobre essa metade eu vou e traço a mediatriz. Ou a gente pode fazer também utilizando o compasso, tá bom? Vamos lá? Um ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus é obtido traçando-se a bissetriz do ângulo de 90 graus. Então eu tenho um ângulo de 90. Eu quero o ângulo de 45. Nós vamos localizar o ângulo de 45 traçando, né, a bissetriz desse ângulo de 90 graus, ok? E aí você pode colocar o transferidor, marca onde está o 45 e depois faz uma semi-reta, né, do ponto O até o ponto que você marcou lá, um ponto qualquer, C, D, E, que vai identificar o ângulo de 45 graus. Ou pode fazer também utilizando-se o compasso. Na próxima aula, né, nas questões comentadas, eu vou mostrar para vocês o passo a passo utilizando o compasso para fazer essas identificações desses ângulos, tá bom? Para determinar certinho, né, com a utilização do compasso, né, nas questões comentadas. Vamos lá? Bom, gente, localização dos conteúdos e das atividades do nosso livro. O conteúdo está todo no livro, volume 3, capítulo 8, da página 20 a 35. E as questões que o tio está sugerindo para que vocês façam estão aí, ó, localizadas, né, na página 25, 26, 31, 32 e 35. Façam apenas essas que foram pedidas, tá bom, gente? E na quinta-feira, o tio vai fazer a correção dessas questões comentadas com vocês, de algumas delas, ok? Qualquer dúvida, mande para o nosso canal Tira Dúvida. Tem aí o contato do tio Lula, da tia Michele, da tia Tati, do tio Renato. Nós estamos à disposição de vocês para ajudar em tudo que for necessário. Se tiver dúvida, não guarde sua dúvida. Manda para a gente, que a gente vai te ajudar, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, meus amores. Tchau, tchau.